Graça e paz, amados, em nome de Jesus, amém? Eu estou esperando os irmãos se levantarem para pegar a sua apostila. Pode pegar só dezão, pode botar R$10 ali no gasofilaço, pegar a sua apostila, que só vai te ajudar, vai te abençoar demais. Você vai poder acompanhar junto conosco, conforme o pastor Yuri já falou. Ao mesmo tempo você estará aprendendo a dar aula de batismo. Essas são as lições que você dá também no seu discipulado, ok? Então você pode vir, aproveite. Ah, pastor, tem R$20, não tem trocado. Pega duas, dá de presente para alguém, né? Eu tenho uma e a Vanessa tem outra, que é a apostila que nós usamos no discipulado. Então você pode pegar aí. E se tem algum líder da minha rede aqui, você pode pegar a sua apostila e depois você acerta comigo. Tem lá no cantinho também, ó. Se acabar aqui, você pode pegar lá, beleza? Bira, você já tem essa apostila? Vocês têm? Não, né? Bira, tem não? Então dá uma pro Bira aqui, que ele é o líder da célula do meu filho. Eu quero semear na vida dele uma apostila em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar e semear uma apostila na vida do seu líder. Invista na vida do seu líder, que investe tanto na tua vida, né? Pega uma aí e leva para ele de presente. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a primeira aula então, a primeira ministração, ela é sobre salvação. E é impressionante, embora as pessoas sejam salvas e estejam caminhando para o céu, existe muita confusão a respeito da salvação. Tem gente que está perdida e acha que está salva, tem gente que está salva e acha que está perdida. Tem pessoas que são salvas, têm certeza, mas não parecem, porque elas não valorizam esse tamanho presente que é a salvação. Quantos aqui já deu algum presente para alguém e essa pessoa não valorizou o presente que ganhou? Levante a sua mão aí. Quem aqui já sofreu alguma desfeita? É impressionante, né, irmãos? Como é que existem pessoas que fazem desfeita de um presente, que é porque não custou nada para elas e ela acha que não custou nada de verdade. Mas, amados, como é gostoso quando nós damos um presente para alguém e essa pessoa valoriza o presente. É verdade ou não é? É impressionante. O pastor Jefferson me deu uma caneta Crown, uma caneta bonita. Pensa na caneta presidencial, né, pastor Ronaldo? Numa reunião da equipe pastoral, ele me deu uma bolsinha bacana, um estojo. Irmão, o estojo está lá em casa intacto. Ele saiu do escritório do jeito que estava, ele foi. E ontem de manhã eu estava numa reunião e as pessoas precisaram assinar um documento e me perguntaram: você tem caneta? Eu falei: tem. Eu estava com a minha caneta Crown, que o evento era importante. Aí eu fui lá, emprestei para a pessoa, amada pessoa, um assinou, aí passou para o outro e estou eu acompanhando minha caneta, já acabou, todo mundo já usa minha caneta aqui, por favor. Cheguei em casa, guardei ela no lugarzinho especial dela. Por quê? É um presente que ele me deu. Amados, algumas pessoas não fazem isso com a salvação. Tem a salvação, em primeiro lugar, não valoriza a salvação. Tem crente que não tem a alegria da salvação, irmãos. Uma das coisas mais tremendas que a salvação traz para nós é a alegria. E eu vejo tanta gente indo para o inferno sorrindo e os servos de Deus indo para o céu de cara amarrada. Eu não consigo entender um negócio desse, irmão. Parece que está com uma mordaça, parece que está indo para o corredor da morte. Você é salvo, irmão? Oh. Firme em Jesus? Firme, né? Irmão, para com isso em nome de Jesus. Você pode sorrir para quem está do seu lado e falar assim: sou salvo. Glória a Deus. Diga assim para quem está do seu lado: eu estou duro, mas sou salvo. Tem gente que só fica feliz quando está com dinheiro, irmão. O que tem que nos trazer alegria não é o dinheiro, é a salvação, amém? Então nós temos que aprender a manifestar a nossa alegria. E quando alguém perguntar: rapaz, você é abestalhado, o que você vive rindo? Né? O nordestino pergunta: você é abestalhado, homem? Né, pastor Djalma? Então, irmãos, olha, pergunta: você é abestalhado? Não sou abestalhado, não, eu sou salvo. Por isso que eu vivo sorrindo. Por isso que a casa está caindo, mas eu estou sorrindo. Porque eu sei bem em quem tenho crido e Ele é poderoso. É a convicção que só o salvo tem. Só que tem gente que é salvo e tem medo de tudo. Vive acuado, vive com medo, vive com a cara amarrada. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 2. Que não basta ser salvo, tem que andar com a Bíblia, amém? Glória a Deus. Amados, vou dar uma dica para vocês, tá? Procura andar com a Bíblia também de papel, né? Nós andamos uma época aí, eu leio a minha Bíblia no iPad, no tablet. Mas o que acontece, amado? Às vezes você fica viciado em só ler a Bíblia no smartphone, no tablet. E às vezes tem palavras que você quer riscar para guardar na sua vida, irmão.
E às vezes tem gente que salva tudo no celular. Quando troca de celular, perde as promessas todinha. Ele reservou as promessas dele, irmão. Trocou de aparelho e volta tudo pro zero. Ai, meu Deus, cadê minhas promessas que estavam aqui? Por isso que minha vida está embaralhada desse jeito, né? Perdi as promessas. Então, amado, aprenda a andar com a Bíblia. Você rabisca a Bíblia, caminha com a sua companheira. Essa aqui, amados, ela nunca... Já aconteceu 2 vezes. Eu estar pregando e a bateria do tablet acabar no meio da pregação, né? E eu falei, Jesus, agora eu vou ter que depender do Espírito, né, irmãos? E é difícil a gente pregar dependendo do Espírito. E aí, quando acaba a bateria, acontece isso. Agora, amado, essa minha Bíblia aqui, nunca acabou a bateria no meio. Onde eu vou, eu consigo ler, consigo mostrar para os outros, consigo mostrar, fazer. É maravilhoso, amado. Então você pode acompanhar a sua Bíblia no celular, no tablet. Agora, amado, você tem que ter uma Bíblia para chamar de sua. Você tem que ter a sua Bíblia que vai ser sua companheira, aquela que vai contigo pela madrugada, pela noite, aquela que você vai abrir lá no cantinho, lá no seu quarto. Amado, é uma maravilha, é uma delícia. Compre uma Bíblia em nome de Jesus, uma Bíblia de papel. Se esse irmão que está do seu lado não tem uma Bíblia, você pode dizer para ele, eu vou te dar uma, meu irmão. Meu Deus, que bucha que eu arrumei para você, hein? Mas vamos lá. Ô, glória, deixa Deus te usar, né? Quem já achou Efésios capítulo 2? Diga glória a Deus. Olha aqui a nova vida, o que diz aqui, ó? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Portanto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu a vida com Cristo. Diga, salvação! Quando ainda estávamos mortos nas transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tem motivo para rir ou não tem, irmãos? Glória a Deus. Então olha só, Deus nos ressuscitou, versículo 6 novamente, com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, no tempo que ainda vai chegar, a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das suas obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, amados, eu quero que você saiba, em primeiro lugar, a respeito da salvação, e que Satanás tem enganado muita gente, é que você não é salvo pelo seu jejum, você não é salvo pela sua oferta, você não é salvo pela oração em Jerusalém, você é salvo pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Através de quê? Mediante a fé, só isso. Então nós precisamos entender, amados, que o propósito de Deus era de nos salvar. E Deus quer cumprir esse propósito. Se você, quando quer uma coisa, você trabalha e se empenha até que seja concluído o desejo que está no teu coração, o que dirá Deus com o propósito dele em salvar? Então nós precisamos, amados, em primeiro lugar, colocar em nosso coração de que Deus quer salvar a todos. Parece que nós temos alguns amigos bem legais e nós oramos por ele, nós falamos, Deus, salva ele é tão legalzinho. Aí tem algumas pessoas, né, que a gente tem alguma dificuldade. Deus, aquele não precisa ser salvo não, só em último caso, né? Se sobrar uma vaguinha, aí salva ele. Mas aquele outro, Deus, poxa, ele é muito bacana, Senhor. Aquele que é bom comigo, salva ele, Senhor. A minha sogra, o Senhor decide, né? Então, amados, parece que algumas pessoas nós queremos salvar e outras nós queremos exterminar. Mas Deus quer que todos sejam salvos, amém? Pode repetir comigo, Deus quer que todos sejam salvos. Exatamente, a palavra de Deus diz, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, fomos feitos pelo Senhor, para manifestar a vontade dele. Então Deus quer que sejam salvos, que todos sejam salvos. Mas pastor, no céu vai caber todo mundo? É claro que vai, irmão. Por isso que vai para o céu, é grande. Não é um loteamento, não é um acampamento. É no céu. E no céu vai caber muita gente. E o Senhor quer que todos sejam salvos. Mas como é que aconteceu, pastor, esse princípio aí da salvação? No começo, antes de todas as coisas, antes de todas as eras, as pessoas não precisavam ser salvas. Elas já estavam com Deus.
Deus criou os seres espirituais para viver junto com Ele. Todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos viviam diante do Senhor. Até que teve um querubim que decidiu não querer mais estar perto de Deus. Mais tarde, Deus criou a terra, e na terra Deus criou Adão, e de Adão foi tirado Eva. Então o desejo de Deus era se relacionar com Adão o tempo todo. Este era o desejo de Deus, é que eu e você, desde o começo, não vivêssemos em pecado. O pecado foi um acidente. O pecado não foi o desejo de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Então isso não era o desejo dele. Então a Bíblia diz que todos os dias, ao cair da tarde, Deus se reunia com Adão lá no Éden. Aquilo que ontem eu falei isso, amado, não foram os americanos que criaram o happy hour, foi o próprio Deus. E tudo que Deus criou é muito bom. Então todos os dias, ao cair da tarde, Deus ia lá no Éden, tomava um cappuccino com Adão e falava: e aí, Adão, como é que foi durante a semana, tal? Como é que foi o dia? Tudo jóia, tudo bacana. E foi numa conversa dessa que Adão falou: Senhor, tá bacana, mas tá insuportável ficar sozinho, porque eu só venho aqui no cair da tarde. Eu preciso de alguém para ficar comigo o tempo todo. E foi nessa conversa aí que ele fez a requisição para solicitar a esposa. Mas, irmãos, antes disso, tinha esse relacionamento. Aí o homem veio e pecou. No capítulo 1 começou tudo. No capítulo 3, o pecado entrou no mundo. E Adão e Eva estavam lá e foram ouvir a pessoa errada. Foi ouvir uma pessoa que já tinha desobedecido antes, que era a serpente, que simbolizava o Lúcifer. E o que aconteceu, amados? A palavra de Deus diz que com muita tristeza, Deus expulsou Adão do Éden, do paraíso. Que coisa impressionante, amado. Deus não fez um acordo, Deus não falou tranquilamente para ele. Falou: filho, então é o seguinte, então agora você pecou, você vai ter que ir embora daqui. Não, expulsou, a Bíblia diz isso. Então tirou Adão daquela comunhão. E isso ficou triste no coração de Deus. A partir daí o pecado entrou no mundo. E o pecado trouxe separação e trouxe morte. No lugar em que Adão saiu, a palavra de Deus diz, no mesmo capítulo 3, que Deus colocou 2 querubins para poder guardar o lugar da presença de Deus. Porque havia a árvore e havia a árvore da vida, para que ele não tocasse na árvore da vida. Eram 2 árvores, uma do conhecimento do bem e do mal, do qual ele comeu o fruto, e o outro era a árvore da vida. Para preservar a árvore da vida, eles isolaram e colocou quem ali para guardar a presença de Deus? Os querubins, 2 querubins. Mais tarde nós vemos Moisés, Deus dizendo para Moisés como é que deveria ser a arca da aliança, e na tampa da arca tinha novamente 2 querubins. E a arca, ela ficava em uma pequena mesa, onde o sumo sacerdote que comparecia diante do Senhor uma vez por ano, ele ficava com os querubins na altura dele. Então aquilo ali representava a presença de Deus, e Deus se manifestava naquele lugar, mas apenas uma vez por ano. E Deus ficou pensando: eu preciso reconectar o homem a mim, eu preciso me reaproximar. E além disso, havia o véu. No véu eram bordados também os querubins, mas o véu simbolizava a limitação do homem. O homem, ele podia chegar ao átrio, que era um lugar aberto a todos, e depois do átrio ele podia chegar ao lugar santo, onde havia o candelabro, os pães, vários significados e simbologias para isso. Mas o homem não podia entrar na presença de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. E era um rigor tão grande que essa pessoa tinha que ser separada. E o temor da presença de Deus e a manifestação de Deus era tão grande que se esse homem entrasse na presença de Deus em pecado, ele seria fulminado. Por causa disso, nas vestes sacerdotais, na bainha, tinha alguns sininhos, alguns guizos, e o sacerdote entrava naquele lugar com muito temor diante de Deus, e ele ali se colocando diante de Deus, se movimentando, para que as pessoas do lado de fora ouvissem o barulho e soubessem que ele estava vivo. E na cintura do sacerdote tinha uma corda, que se ele entrasse em pecado naquele lugar, ele seria morto, fulminado, e ninguém poderia nem entrar lá para tirar o corpo dele. Tinha que puxar o corpo dele por uma corda. Tamanha era a separação do homem para com Deus. E o véu que separava não era como o véu de noiva, era algo, era um tecido muito grosso, como se fosse um tapete, que tinha 10 centímetros aproximadamente de grossura. Mas o que aconteceu? Deus ficou querendo o tempo todo desejar reconectar o homem a ele. E por causa disso, por quê? Porque ele queria matar, destruir o poder do pecado sobre a vida do homem. Porque o salário do pecado é e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus queria manifestar o dom gratuito dele, e por causa disso ele preparou Jesus. Então Deus já tinha esse entendimento de que o pecado tinha trazido morte para o homem. O desejo de Deus não era que o homem vivesse 100 e poucos anos, ou 900 anos,
Não, o desejo de Deus é que o homem vivesse eternamente. Mas o pecado trouxe a morte. E Deus queria mudar essa história. Deus queria mudar esta situação. E Ele continuou trabalhando para que isso acontecesse. O resultado do pecado é muito sério, amados. É a morte. Todos nós desobedecemos a Deus. Todos nós nascemos em pecado. Você pode ver um bebezinho. Eu estava ali fora ainda agora orando por uma bebezinha com infecção renal. E eu estava orando, colocando diante do Senhor e pensando: meu Deus, essa menininha está enferma, ela é tão linda, mas ela é pecadora. É um bebezinho que acabou de nascer, mas já é pecador, porque todos pecaram. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, destituídos, apartados, afastados da glória de Deus. Mas Deus não encontrava alegria no coração dele ao ver que as pessoas estavam perdidas, mesmo sabendo que o homem escolheu pecar. Mas o Senhor queria novamente reconectar o homem a Ele. E por causa disso que Ele criou o plano da salvação. O plano da salvação foi um plano gerado em Deus, para que eu e você não sofrêssemos definitivamente as consequências que Adão sofreu. Então dessa maneira Deus quer derramar o poder e o perdão dEle. Foi isso que Deus fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, todos, sem exceção, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus quer que todos tenham vida eterna. Não há um grupo. Deus não quer que os pastores tenham vida eterna. Deus não quer que os batistas tenham vida eterna. Todo aquele que nele crê. No céu você vai ficar impressionado. Você vai encontrar muita gente que você não esperava achar lá. O que essa pessoa está fazendo aqui? Irmão, ele creu. Todo aquele que nele crê. Da mesma maneira você vai olhar para algumas pessoas e dizer: meu Deus, cadê fulano que não chega de jeito nenhum? Jesus. E não vai chegar mesmo, de jeito nenhum. Não vai ter mais jeito. Porque ele estava frequentando e ele não estava caminhando na salvação. Não é que ele perdeu a salvação, é que ele nunca foi salvo. Porque ele nunca entendeu a dinâmica da salvação. Daqui a pouco você vai entender por que as pessoas implicam com essa questão de perder a salvação e não perder a salvação. Mas, amados, nós precisamos entender que não somos nós que nos redimimos. Você não pode mover uma palha pela tua salvação, a não ser colocar a tua fé em Cristo Jesus. O mesmo texto diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então entenda, amados, que em alguns lugares as pessoas são ensinadas boas obras. A boa obra para se purificar, para se salvar. Amado, ninguém é salvo por boas obras. Boas obras só ajudam você e manifesta a vontade de Deus na sua vida. As boas obras apenas revelam o quanto você está apto e praticando continuamente o principal mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então as boas obras são isso. Imagina, amado, quão covarde Deus seria se as pessoas fossem salvas através de boas obras. Como é que um etíope ia se salvar? Como é que o mendigo aqui da frente ia se salvar se ele não tem nada para oferecer para ninguém? Que boa obra ele iria fazer? Mas o Senhor, Ele deu as condições, aquele que passa fome, o mendigo, aquele que está desistido, aquele que ninguém mais acredita nele, todos podem ter fé para serem salvos. Então nós cremos que o plano do Senhor foi perfeito, até mesmo nesse ponto de que ninguém pode ser salvo, ninguém é salvo através de boas obras. É dom de Deus, isso é um mistério de Deus. Deus olhou para cada um de nós, achou graça em nós, e as portas estão abertas. Ele está dizendo: vem, vem. Só não é salvo quem não quer. Por isso que nós às vezes não entendemos, e por causa da nossa igreja e a maneira como a nossa igreja é tão influenciada pelas religiões clássicas, e nós começamos a olhar as pessoas pelo procedimento, pela caminhada delas e falar: olha, esse aqui é salvo, aquele não é. Olha isso, irmão, não é isso. Não é você que escolhe quem é salvo e quem não é. É salvo aquele que quer ser salvo. Mas meu Deus, como é que pode? Aquela pessoa está sempre na igreja e ela não é salva? Irmãos, eu tenho pena desses que acham que atividade significa salvação. A sua atividade deve ser uma atividade depois da tua salvação, porque a sua atividade não te salva. Por isso que a palavra de Deus diz: mas em teu nome pregamos o evangelho, expulsamos demônio, curamos enfermo. Vai ter muita gente levando CD lá para o céu.
Senhor, só aquele cantor. Qual cantor? Aqui, Senhor, o CD. Eu não vos conheço. Senhor, mas eu tocava lá na rádio. Eu não ouço rádio. E aí, como é que vai ser? Mas eu pregava na TV. Eu não assistia TV, filho. Porque, amados, às vezes nós fazemos a comparação errada. Nós achamos que quem tem muita visibilidade tem muita santidade. Mas Deus não assiste TV. Deus observa os corações. Deus observa aquilo que está dentro de você, a sua disposição, o seu compromisso com a salvação. Se você se comporta como um salvo ou se você se comporta como um perdido. Se você realmente ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É isso que importa. Então não adianta você ter um discurso bonito. A salvação não faz de nós oradores. A salvação não faz de nós palestrantes. A salvação faz de nós pessoas diferentes e semelhantes ao Senhor. Semelhantes a Ele. É isso que a salvação faz. Só que nós distorcemos tudo. E parece que é salvo aquele que tem mais visibilidade. Não caia nesse engano. Não há salvação em nenhum outro. Somente Jesus pode salvar. Seus próprios discípulos caminharam com Ele, caminharam com Ele, caminharam com Ele. E chegou um ponto: Senhor Deus, qual a direção que nós vamos tomar? Qual é o caminho? Foi quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus, irmão. O caminho é Jesus. Você vem aqui na igreja para se reunir com aqueles que estão no mesmo caminho. Amados, mas a igreja não é o caminho. A igreja é um lugar onde aqueles que escolheram o caminho se reúnem. Mas a igreja não é o caminho. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está no caminho. Então nós precisamos desconstruir algumas coisas que nós colocamos na nossa mente, tem criado confusão. E algumas pessoas ficam com esse medo de perder a salvação. Ô pastor, eu acho que eu vou perder minha salvação se Jesus voltar. Eu vim de uma origem denominacional onde as pessoas criam que o outro perdia a salvação. Eu tinha muito medo de perder a salvação durante muito tempo da minha vida. E eu não pecava, não é porque eu queria honrar a Deus e ter intimidade com Deus, não. Eu não pecava porque eu tinha medo de perder a salvação. Então eu estava na igreja fazendo as coisas, cantando, tocando, fazendo viagem missionária, mas de vez em quando dava mancada. Opa, eu não posso perder a salvação. Não é assim, irmãos. Você está salvo, definitivamente salvo. Hoje nós vamos fazer um apelo aqui e algumas pessoas vão se decidir por entrar no caminho. E o que vai acontecer? Jesus vai olhar para as pessoas e vai dizer assim: bom, esse aqui é bacana, esse aqui é escoteiro, conheço ele, foi criado no grupo de escoteiro, pessoa boazinha, ajuda, tudo quanto é projeto missionário ele ajuda, faz viagem missionária, ajuda nas enchentes, faz tudo. Então, Anjo, escreve o nome dele com caneta. Aí vai escrever o nome dele lá: João Manuel da Silva. Beleza. Aí vem o outro aqui, o Domício. O Anjo: e o Domício, senhor? E você escreve de lápis. Aí escreve lá: Domício, Cordeiro, tal, lá. Mas por que, senhor? Porque eu conheço esse Domício aí, isso é barra pesada. E você vai ter dificuldade de continuar no caminho. Aí eu dou 2, 3 mancadas, Deus fala: tá vendo aí? Por isso que eu falei, apaga o nome dele. Aí apaga o nome do Domício. Aí depois eu venho num culto, ou vou num retiro, volto de lá avivado. Aí Deus fala: escreve o nome do Domício de novo. Aí escreve de novo. Irmãos, aí depois quando tiver 10 anos direitinho, Deus fala: agora pode escrever com caneta. Você imagina isso, sim ou não? Mas quando você diz sobre perder a salvação, é isso que você diz. É Deus escrever o nome e Deus apagar o nome. Agora perdeu a salvação, agora ganhou a salvação. Irmão, já pensou? Como é que estaria a página que está escrito o teu nome? Já estava transparente, tanto escrever e apagar, e até abre um outro prontuário aí. Abre outro prontuário, que esse aí está dando problema demais. Mas não, amado, o meu nome e o teu nome não foi escrito com lápis no livro da vida, foi escrito pelo sangue de Jesus, e a caneta foi a cruz. Ninguém vai remover o seu nome. Glória a Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Pastor, mas e aí? E aquele cara que estava na igreja, se tornou obreiro, pastor, aí largou tudo, foi para magia negra, feitiçaria, ele está salvo? Irmãos, você acha que alguém que conheceu Jesus de verdade vai trocar Jesus pela magia negra, sim ou não? Não. Eu tenho um triste testemunho para dar da minha família. Eu tenho um tio que ele foi pastor, cantava na igreja na década de 60, compunha, tocava, cantava. E ele dava aula de violão na igreja. Ele acabou se apaixonando por uma aluna. Ele já era casado.
E aí ele largou a esposa dele, e meu pai que acabou cuidando da família dele durante mais de 20 anos. E aí, amado, ele largou tudo e foi lá para a Serra, no Rio de Janeiro, lá perto de Friburgo, se juntar com essa moça, que a família dela era do candomblé. E ele abandonou tudo, amado, e de pastor ele se tornou pai de santo. Pai de santo não, pai de santo é meu pai, né? Porque eu sou santo, né? Pai de santo é teu pai. Né? Ele foi lá, amado, um líder no candomblé. E aí, de vez em quando, nós íamos fazer retiro lá perto da casa dele. E aí, como parentes, nós íamos lá e tocávamos violão, ele cantava junto e chorava, aquele negócio todo. Mas nada mudou. Aí, tadinho, no finalzinho da vida dele, aí, geralmente, como acontece na maioria das vezes que participam, maioria das vezes não, grande parte das pessoas que participam disso, aí veio a fatura. Aí veio um câncer que foi comendo ele com força mesmo. E nesse período de fragilidade dele, aí ele tomou definitivamente uma decisão ao lado de Jesus. E ele, eu tenho certeza que ele morreu salvo. Mas, amado, eu tenho certeza que ele não conheceu Deus verdadeiramente para ele ter trocado Deus. Eu não acredito que uma pessoa conheça Deus verdadeiramente para trocar Deus nem por uma namorada. O que dirá trocar a casa de Deus por um lugar onde toca tambor para demônio. Mas, amado, isso é muito sério. Então nós falamos, pastor, então o que acontece com fulano que era assim, que nem eu vejo de vez em quando na internet, ex-pastor, vira aquilo. Irmão, ele pode ter sido ordenado, pode ter feito um monte de coisa dentro do padrão da religiosidade, mas quem conhece a Deus de verdade, irmão, não troca Deus por nada. Esses são os verdadeiramente salvos. Por isso que nós falamos, uma vez salvo, salvo para sempre. E alguém diz, mas pastor, da corrente teológica de onde eu vim, doutrinária e teológica, onde eu vivia com medo de perder minha salvação, e eu tinha medo até de ter meus pensamentos que todo jovem tinha. Eu vivia repreendendo meu pensamento o tempo todo. Eu não podia nem pensar, ai meu Deus, só em pensar. Irmão, eu não podia nem ser tentado em paz. Porque o diabo me tentava, porque esta que é a parte dele. Uma coisa é você ser tentado, outra coisa é você cair na tentação. Irmãos, e quando o diabo me dava uma sugestão, eu dizia, Jesus, não volta agora não. Ai, eu estou em pecado. Amado, eu me sentia a pessoa mais imunda do mundo. E quantas pessoas às vezes têm um pensamento recorrente, que ele precisa apenas repreender aquilo. Ele diz, não vou tocar, não vou impor as mãos. Amado, uma coisa é você ter temor de Deus, outra coisa é você virar um fantoche do diabo, e o diabo ficar controlando você. Vai perder a salvação, inferno, bota aí 1000 graus que ele está chegando. Irmão, para com isso. Diga, eu sou salvo, sempre salvo. Quem me salvou não volta atrás. Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, pode relaxar, você está salvo. Glória a Deus, que delícia. Então, amado, como é que eu faço para ser salvo? Então, pastor, eu gostei dessa ideia aí. Eu nunca tomei nenhuma decisão pública, mas agora eu quero ser salvo. Gostei desse negócio, porque eu tinha medo de ser salvo. Eu escorregava e eu ficava dessalvado. Aí depois salvava de novo e dessalvava, né? Ficava assim. Irmãos, sinceramente, tá? Quantos aqui acreditaram alguma vez na vida que você poderia perder sua salvação? Levante a sua mão. Quantos acreditavam? Isso, pode baixar a mão, é só para ficar sem graça mesmo. Então, é brincadeira. Irmãos, olha só, eu também já criei nisso. Não há fundamentação bíblica para uma pessoa perder a salvação. Não há. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E quando você toma uma posição ao lado do Senhor, o que acontece? Satanás, pela tua falta de conhecimento, Satanás ele fica neutralizando você e mantendo você refém. Quantos líderes de célula falam, eu vou entregar a célula, porque... Não, irmão, luta você passa, tentação você passa. O papel do diabo é te tentar, e o teu papel é colocar o diabo no lugar dele. Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Submetei-vos a Deus. Capeta, você vem, você vai me pegar? Não, vou me esconder em Deus, nas asas do Altíssimo. Eu quero ver se o diabo é macho de lá levantar a asa do Altíssimo para te catar. Ele não é doido? Então quando vier a tentação, irmão, corre para a asa do Altíssimo. Senhor, debaixo das tuas asas, Senhor, eu não deveria ter feito aquilo não, mexendo no que não devia, mas tem misericórdia. Irmão, fica lá quietinho, respira devagar. Duvido o diabo te achar lá. Você acha que ele vai chegar, Deus, levanta a mão aí que eu vou catar o fulano? É ruim, hein?
só o fogo da presença de Deus vai derreter ele. E o diabo sabe, porque um dia ele já esteve lá no céu. E sabe qual era o lugar de Lúcifer? O querubim. A única vez que a Bíblia chama alguém de querubim ungido foi para Lúcifer. Ele ficava, amado, diante das pedras afogueadas, o limite máximo da presença de Deus. Deus estava aqui, ó, aqui, e ele aqui, ó, diante das pedras afogueadas. Imagina, amado, a pedra pegando fogo. Você acha que o diabo vai querer se envolver com uma situação dessa? Ele não é doido. Então ele não vai. Então quando vier a tentação, vai para a asa do Altíssimo e fala: Senhor Deus, eu sou salvo, pela graça eu sou salvo mediante a fé. Isso não vem de mim, eu não tenho que ficar justificando, explicando para ninguém. É graça de Deus, irmão. Graça é graça e acabou. O que é graça? É graça. E a graça é de graça. A graça não foi de graça, mas para você ela é de graça. É igual o presente que o pastor Jefferson me deu. Ele falou assim: eu tenho um amigo domício, quero dar uma caneta para ele. Pois não, pastor, leva a caneta aqui. Quanto é? É de graça. Não, ele pagou, graças a Deus. E sinta-se à vontade outras vezes. Então, muito linda a caneta, amado. Uma caneta mais linda que eu já ganhei na minha vida. E aí o que acontece? Foi de graça? Não, para mim foi de graça. Ele manifestou a graça, mas ele pagou um preço. Jesus te salva de graça, mas Jesus pagou o preço lá na cruz. Então por isso você não pode desmerecer tão grande salvação. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Você tem que sair daqui hoje voando baixo, né? Dirigindo o carro, não, espiritualmente. Senão os irmãos saem daqui tudo enlouquecidos. Não precisa. Volta só feliz para casa. Volta voando baixo. O pessoal vai pegar: rapaz, o que houve com você? Rapaz, eu sou salvo pela graça. Eu tenho alegria da salvação. Nenhuma outra coisa pode te dar mais alegria do que a salvação. Somos salvos, amado. Pode dar tudo errado para você aqui, mas na eternidade já deu tudo certo em nome de Jesus. Tem muita gente que está gastando o seu tempo, gastando o seu neurônio, está infartando, está tendo AVC, está tendo tudo, amado, por causa de uma merrequinha. Então, se eu pegar a caneta aqui agora, eu já fiz isso várias vezes. Se eu pegar a caneta aqui, amado, e fizer um pontinho aqui nesse tapete, ó, isso são esses 100 anos que a gente vive, esse pontinho. E a eternidade é 1 milhão de vezes isso aqui. Então não vale a pena você negociar tudo isso por causa desse pontinho de caneta, amado. Fica na tua. O principal já está reservado, é a sua vida eterna. Amém? Tem gente que está se matando. Ai meu Deus, o meu carro, a minha carreira, a minha casa. Amado, você vai embora, a sua casa vai ficar aqui, mas você tem uma casa eterna lá no céu, sem financiamento. Já pensou, irmãos? Lá é verdadeiramente a minha casa, a minha vida eterna. Já está lá, irmão. Melhor ainda, sem financiamento, sem parcelamento. Já pensou, irmãos? Isso é bom ou não é? Agora a pessoa pega a chave lá da casa. Minha casa, minha vida, né? A casa lá de 25 metros quadrados. Aí você tem que andar e ficar andando assim, senão tu atravessa a casa numa conversa só, né? Tem que chegar em casa e depois ir andando devagarinho, que se você entrar na casa e fizer assim, já saiu, já está no fundo da casa. Então, amada, a pessoa recebe a casa de 25 metros quadrados, pega a chave e glória a Deus pela tua vitória. Mas, amada, imagina uma casa lá no céu. Foi isso que o Senhor reservou para você. Diga mais uma vez: estou feliz porque sou salvo. A irmã ali não falou não, irmã. Você que está de blazer verde ali, fala aí, irmã, eu sou salva. Glória a Deus aí, né? Glória a Deus. Pergunta quem está do seu lado aí: você é salvo, meu irmão? Glória a Deus. Responda: sempre salvo. Glória a Deus. Então, amado, qual é o caminho da salvação? Em primeiro lugar, arrependimento. Também não é bagunça, não. É graça, mas não é bagunça. Só salvo. Não, é arrependimento. Em primeiro lugar, amados, arrependimento. A se arrepender, reconhecer em primeiro lugar que você é pecador, você nasceu no pecado. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa caridosa, você pode ter boas obras, você pode ter um monte de coisa, você pode não ter ficha suja na polícia, mas você é pecador. Você nasceu no pecado. Davi disse isso: em pecado me concebeu a minha mãe. Diz que a criança quando nasce, ela já chora porque ela vê o tamanho do pecado dela. Sou pecadora, né? Então por isso que ela chora. Então, amado, você já nasceu no pecado, por isso que você já nasceu chorando, porque o pecado traz a dor, traz o susto, traz a insegurança, tudo isso. Então você chorou, pronto. Em primeiro lugar, reconhecer. Precisamos.
Porque a palavra de Deus nos diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus tinha do que se arrepender, sim ou não? Diga não, irmão, por favor. Diga não e leia a Bíblia, por favor. Então, amado, Jesus não tinha do que se arrepender, mas ele foi batizado no batismo de arrependimento, o batismo de João Batista. Por que ele fez isso? Para servir de exemplo para nós, apenas isso. Ele não tinha essa necessidade, mas ele falou: as pessoas precisam se arrepender. O primeiro passo para a salvação é o arrependimento, é você reconhecer que você pecou. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, me arrependo da minha origem, eu me arrependo de ter feito escolhas erradas, eu me arrependo de ter caminhado contra a vontade de Deus, eu me arrependo de ter controlado a minha vida e ter sido o Senhor da minha vida. Que não adianta você achar que você é salvo se você continua governando sobre a sua vida. Você está entendendo a salvação de maneira errada. Quando somos salvos, o Senhor assume o controle da nossa vida. Por isso que na oração aqui, as pessoas dizem: eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor e você é o servo. Tem gente que acha que ele é o Senhor e você é o secretário, e você vai dizer a agenda dele. Senhor Deus, está aqui a sua agenda para essa semana. Essa semana eu tenho uma porta de emprego, o Senhor abrir para mim. Tem mais uma enfermidade para curar, ó. Terça-feira, 9 horas, vou lá no médico, eu preciso receber uma palavra de cura aqui. E, Senhor, sexta-feira, eu te falei que não ia mais pedir isso, mas é a última vez. Sexta-feira vence aquele cartão de 15 mil. E se desse para o Senhor fazer alguma coisa, eu ia agradecer muito. Vou fazer um jejum, né? E os crentes andam sem vergonha agora, irmãos. É um jejum que não tem nada a ver. O cara quer ver o outro ser curado de câncer e faz jejum de WhatsApp. Ué? Eu nunca vi isso, irmão. Jejum de mousse de chocolate. Ué? E eu, irmão, que estou fazendo jejum de caviar há 50 anos. E o cara acha que o jejum de WhatsApp vai encher ele de poder, né? Você acha que quando você chega perto do endemoniado, o demônio fala: e esse é o cara do jejum do WhatsApp. Oh, Jesus, tenha misericórdia desse povo, Pai. Inclusive de mim, me inclui aí. Então, me inclua nessa lista. Então, amados, em primeiro lugar, é você se arrepender. E se arrepender de verdade. Não é ficar arrumando desculpa, não. Ah, Senhor, eu quero mais de Ti. Vou fazer jejum de televisão. Amado, é clamar o Senhor. É clamar. Se arrepender. Voltar ao Senhor. E depois, quando nós nos arrependemos, nós temos que confessar o nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O que é injustiça, amados? Estou falando aqui para um monte de advogado, ainda agora tinha um promotor aqui. Injustiça é negar para você aquilo que você tem direito. Perdoar a nossa injustiça é estabelecer sobre nós aquilo que temos direito nele. Isso é muito tremendo, irmãos. Porque quando nós estamos em pecado, nós deixamos de desfrutar aquilo que nós temos direito. E o pecado faz isso. O pecado traz a injustiça sobre nós. Traz sobre nós a limitação daquilo que o Senhor tem verdadeiramente sobre a nossa vida. Mas nós vemos aqui, olha, o arrependimento, a confissão e tudo isso, nós vamos fechando. Quando nós terminamos, então, confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que nos purifica do pecado, irmãos? Se andarmos na luz como Ele na luz está, e termos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, vamos lá, irmãos, a galera da escola dominical, e o sangue de Jesus, dá para falar juntinho? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, se andarmos na luz como Ele na luz está, e termos comunhão uns com os outros. Por que comunhão uns com os outros? Porque o que atrapalha a nossa comunhão uns com os outros? É eu pensar mais em mim do que no outro. E aí é aquilo que eu falei. O salvo, ele é servo do Senhor. E qual foi a ordenança do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu tenho problema, se eu não consigo ter comunhão com os outros, é porque eu estou pensando mais em mim do que no outro.
que quando eu me disponho a pensar mais no outro do que em mim, eu não tenho problema de comunhão com os outros. Então, algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, que não é só o seu relacionamento com Deus. Eu ando com Deus, eu ando na luz como Ele na luz está, mas eu não ando só com Deus, eu ando com meu irmão. Temos comunhão uns com os outros. Jesus e meu irmão. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que maravilha, amados. Quando Satanás tenta te tocar, ele não vê você, ele vê o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida. Quando o anjo da morte chegou para poder levar o primogênito lá no Egito, ele não via a casa de ninguém, ele só via o sangue do Cordeiro, que simbolizava o sangue de Jesus Cristo, livrando o povo de todo o pecado. Então o sangue de Jesus é o que nos muda, é o que nos transforma. E aqueles que estarão lá diante do Senhor são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Há um versículo no livro de Apocalipse que eu acho lindo, quando João estava vendo aquela multidão, irmãos, daqui até Curitiba, aquela multidão, toda raça, tribo, nação, time, tudo lá. E João falou: uau, anjo, é muita gente. De onde saiu tanta gente, meu Deus? Quem são esses? O que o anjo falou? Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Que tremendo, irmãos. Você vai estar lá. Quem vai estar lá? Eu vou. Beleza. Ô, glória aí, maravilha. Então, olha só, amado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Deus perdoa completamente os seus pecados e você nunca mais será condenado por Ele, amado. Olha só que coisa impressionante. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Só que tem gente que quer viver coisa nova em Deus, levando um pouquinho das coisas ruins, não pode. Como é que Deus vai derramar vinho novo no odre velho? O odre velho não suporta aquilo que Deus tem. Por causa disso que aqueles que não conhecem a Deus não entendem por que você ama tanto a Deus. Ele não consegue. Apóstolo Paulo disse: somente os espirituais conseguem discernir as coisas espirituais. Quem são os espirituais? Os nascidos da água e do Espírito. Então, se a pessoa não é nascida da água e no Espírito, ela não é espiritual. Ela tem apenas o entendimento mental. Mas tudo que ela busca é a compreensão. Mas os espirituais não vão na compreensão, eles vão no discernimento. Quem não é espiritual fica razoando. Se lembra Jesus, quando ele deu uma palavra de cura e falou: paralítico, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus estavam lá e ficavam pensando: quem é esse que perdoa até pecado? Eles ficavam arrazoando. A Bíblia diz isso, arrazoando, ou seja, aplicando a razão, o pensamento, o entendimento. Aí Jesus falou assim: vocês não conseguem discernir. Porque, amado, geralmente nós entendemos o nível de espiritualidade de uma pessoa quando ela pensa demais e quando ela discerne. Você tem que pensar, mas os espirituais vão além do pensamento e da razão. Eles vão para o campo do discernimento, da revelação de Deus. E o salvo, ele consegue viver debaixo do discernimento e da revelação de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então você pode ter a certeza da salvação. A palavra de Deus diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. E você precisa crer. Aí talvez você diga: pastor, mas tudo bem, tudo isso, você não imagina a minha vida como é que está. Pode até ser que você esteja numa situação hoje em que eu vivi, eu fui criado na igreja, e eu confesso a vocês que eu não tinha o entendimento completo a respeito da salvação. E se alguém me perguntasse: Domício, vem cá, olha aqui nos meus olhos, você é salvo. Por que você é salvo? Eu não saberia dizer, irmãos. Porque eu achava que a cada vez que eu deslizava, eu deixava minha salvação de lado. E depois eu voltava e tinha salvação. Mas o pastor Gilson, ele escreveu de uma maneira muito tremenda aqui, na página 14, você que está usando a apostila, eu vejo aqui que as apostilas praticamente acabaram, mas ali fora tem mais. Você vai poder comprar, inclusive pagar no cartão. Então, olha aqui, na página 14 diz assim: o filho não deixa de ser filho. Segundo parágrafo: quando você recebeu Jesus na sua vida, você se tornou o quê? Filho de Deus. Na vida natural, quando um filho é rebelde, ele deixa de ser filho do seu pai? Claro que não. Verdadeiramente, ele nunca deixa de ser filho. Um filho rebelde, porém, deixa de ter intimidade com seu pai. Quando nós pecamos, mesmo que não percamos a salvação, nós prejudicamos nossa intimidade e comunhão com Deus. Como podemos restaurar nossa comunhão com Deus? Confessando os nossos pecados. Então precisamos, amados, buscar esse entendimento.
todo pai aqui, muitas pessoas aqui já têm filhos. O filho, ele desobedece. Você dá um limite, ele rompe. Você dá uma dica, ele não vai lá. Você estabelece um princípio, nem sempre ele se enquadra naquele princípio. Mas por causa disso vai falar o quê? Vai embora daqui, meu filho. Aí talvez você diga, mas pastor, eu conheço pai que bota filho na rua. Esse pai é sadio, sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Tem pai que não quer mais saber do filho. Esse pai é sadio? Claro que não, irmãos. Aí você vai querer comparar o meu Deus com um pai adoentado? Por favor, compara Deus com um pai saudável. E um pai saudável, ele jamais desiste do filho. Então nós precisamos crer nisso, amado. Tirar de nós essa carga, essa sensação que o diabo tenta jogar agora, você vai para o inferno. Agora, né? Não, irmão, para com isso. Então, pastor, o que vai justificar eu andar diante do Senhor? Amado, não tem coisa melhor do que quando nós conversarmos com o nosso pai. Algumas pessoas tiveram muita dificuldade com seus pais. Eu, embora tivesse um pai extremamente severo, meu pai era um homem duro, mas não era um homem ruim. Ele era um homem responsável. Eu já falei para vocês a trilogia que compõe o comportamento do meu pai, né? Militar, nordestino e pastor da Assembleia de Deus. Então, ele era um homem extremamente sisudo, irmãos. Mas grande parte, metade do que eu sei da Bíblia eu aprendi com meu pai. Grande parte que eu aprendi com a minha vida, eu aprendi do meu pai. Meu pai, como nordestino, ele amava uma rede. E toda a casa que nós morávamos tinha uma árvore. E meu pai ficava lá na rede, eu pegava a minha cadeira. E às vezes meu pai ficava deitado, mesmo depois de velho, com 30, 40 anos. 40 anos meu pai já tinha voltado para casa. Mas até os 35 anos, meu pai ficava deitado na rede. Eu sentava assim na beira da rede. E eu ficava conversando com meu pai ensinando as coisas da vida, me ensinando a ser homem, me ensinando a ser uma pessoa honrada. Ele era um homem 100%? Não. Ele era cheio de defeitos, mas amado, o meu pai, ele me ensinou tantas coisas, como era gostosa aquele tempo que eu ficava junto com meu pai. Eu gostava muito de ouvir a Hora do Brasil, e na Hora do Brasil ninguém podia conversar perto dele. Aí eu ficava sentado, ele ficava ouvindo a Hora do Brasil junto com ele, depois a gente comentava, depois a gente conversava. Amados, tantas coisas eu aprendi com meu pai. Para mim não bastava ser filho do seu Domício, eu queria ter comunhão com ele. Às vezes meu pai ia no banco, a gente morava em Bento Ribeiro, e o banco era em Madureira, era como se fosse daqui, na Júlio de Castilho. E eu podia ir, eu falei assim, pai, se eu vai no banco, eu vou contigo. Eu gostava de estar junto com ele. Ele era uma pessoa sempre agradável? Não. Às vezes meu pai tinha um comportamento intolerante. Mas, amados, o filho, ele quer estar perto do pai. Se você é verdadeiramente um filho de Deus, não basta você, eu sou filho de Deus, e Deus me dá uma mesadinha todos os dias, me dá uma carga de oxigênio, e me dá um emprego que eu tenho dinheirinho. Amado, isso é muito pouco. Você pode se relacionar com o seu pai, com Deus, como se fosse o seu pai. Só a salvação te permite isso. Então você pode até corrigir coisas que foram distorcidas na sua mente a respeito de outras pessoas. Quem foi que mandou aquela mensagem no WhatsApp? Não foi você não, Jefferson? Quem foi que mandou sobre um devocional diário? Foi você que mandou? Não, sobre o pai, sobre exemplos que a gente deve seguir. Cara, demais. No Max Lucado, maravilhoso, amado, devocional que o pastor Ronaldo colocou no grupo dos pastores. Então, falando sobre se você não teve um pai para servir de referência, a tua referência não é o seu pai, é o Senhor. Você tem que seguir os passos do Senhor. Então, a salvação nos permite isso. E eu gostaria que você saísse daqui livre, feliz. Queria que amanhã você chegasse diferente no seu trabalho, amados, porque existem milhões de pessoas condenadas ao inferno. Mas você já foi tirado do caminho do inferno e já foi colocado no caminho da graça para viver o tempo que o Senhor tem. Porque Ele já nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Isso é o que vale, isso é salvação. Amado, se a igreja do Senhor não celebrar a salvação, vai celebrar o que, amados? Agora o que acontece? Há uma teologia demoníaca, diabólica, terrena e animal, que é a teologia da prosperidade, que quer botar a alegria das pessoas naquilo que se tem. Mas Deus não chamou você para ter, Deus chamou você para ser. E quando você você pode ter ou não, a sua alegria continua no coração. Mas essa maldita teologia diz que você só é abençoado por Deus baseado no que você tem. Amado, coitado do povo da África, eles nunca conheceram a Deus. Então precisamos tirar isso do nosso coração. Deus quer te abençoar, Deus quer que você tenha, mas antes Ele quer que você seja.
Mais importante é ser do que ter. Porque, amado, nós já nascemos sendo. E um dia nós vamos levar tudo, amado. A criança, ela nasce com a mão fechada. A tendência da criança é reter. A criança do adulto é reter. Mas, amado, quando a gente morre, todo mundo morre de mão aberta. Porque a vida arruma um jeito de arrancar tudo de nós. Então saiba que você não vai levar nada para a eternidade. Tudo você vai ter que abrir a mão e deixar por aqui. Mas a tua salvação você vai levar contigo em nome de Jesus. O mais importante é a salvação. O mais importante é aquilo que o maligno não pode roubar. O mais importante é aquilo que o ladrão não pode levar e que a traça não pode roer. É a salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos aplaudir esse Senhor Jesus que nos salvou, nos redimiu e separou para nós um lugar lá no céu, onde nós vamos morar. Todos os redimidos, salvos, subindo juntos, cantando e adorando o nome do Senhor por toda a eternidade. Quem é salvo, fique de pé e continue aplaudindo o nome do Senhor. Agradeça ao Senhor pela salvação. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Não vem daquilo que eu possa fazer para que eu não me glorie, mas o Senhor preparou o caminho para que eu seja levado à presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Teve um dia que Deus não aguentou mais. Deus falou: eu vou ter que mandar meu filho, vou ter que usar uma virgem, e eu vou colocar meu filho no útero de uma virgem. E meu filho vai nascer, ele vai crescer, ele vai ser perseguido, e eu vou ter que oferecer meu filho para poder reconectar o homem comigo. E, amados, mais uma vez, assim como no Éden teve um querubim, depois novamente na arca teve um querubim representando a presença de Deus, porque Deus queria que nós sempre mantivéssemos a presença dele em vista. Mas chegou um dia que Jesus morreu. E no dia que Jesus morreu, ele disse: Pai, o caminho está pavimentado, tudo está consumado. Para celebrar, da mesma maneira como as pessoas inauguram uma obra, desfazendo uma fita, este véu que era de 10 centímetros de grossura, que homem nenhum poderia rasgar, ele foi rasgado dos céus para baixo, porque era uma obra que o homem não podia fazer. A salvação, a reconexão do homem com Deus, nenhum homem pode fazer, mas o próprio Deus falou: deixa eu rasgar essa faixa para poder inaugurar o caminho pavimentado para levar os meus filhos à sua presença. E é por causa disso que nós estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Nessa cortina mais uma vez estavam os querubins que separavam o homem de Deus, mas foi rasgado, e dessa vez não precisamos mais de querubins. O livro de Hebreus diz: entremos pois com ousadia no Santo dos Santos. É o lugar da presença, da manifestação da glória de Deus. Através de quê? Como que eu vou entrar? Pelo novo e vivo caminho feito pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Amado, isso é poderoso demais. Você não pode dormir tranquilo. A sua alma tem que convulsionar. O teu espírito tem que jubilar diante de uma palavra, de uma promessa tão forte como essa. Não deixe mais Satanás te enganar. Você é salvo. Se você vai andar pertinho de Deus, é uma escolha tua. Decida caminhar com Ele no TSD e na palavra. Mas não deixe mais Satanás tirar de você a alegria da salvação. Você é salvo. Diga para quem está do seu lado: eu tenho certeza que eu sou salvo. Glória a Deus. Agora, amados, eu só gostaria então neste momento de fazer um novo desafio. E este é o momento em que a igreja se junta a mim em oração. E no momento em que nós chamarmos aqui os líder em treinamento, supervisor e coordenador, devem vir aqui para frente para orar junto conosco. E eu quero dar uma oportunidade para você que não tem certeza ainda que você está salvo. Sabe por quê? Porque você nunca fez essa confissão diante do Senhor. Porque você nunca se arrependeu diante do Senhor. Você nunca fez uma declaração pública de arrependimento e confissão. Eu quero te dar essa oportunidade nesta noite. Você que não é membro de nenhuma igreja evangélica, ou você que andou frequentando a igreja, mas nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, esta é a sua noite. Se você deseja fazer dessa noite a noite memorial, o marco da entrada de Deus na sua vida, o marco do seu primeiro pé na estrada da salvação, levante a sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Amém? Os intercessores, por gentileza, Deus te abençoe. Os intercessores estejam orando com a mão baixa, para eu não confundir. Há mais alguém? Aqui, vamos por parte, né? Aqui, quantas pessoas querem começar hoje a sua trajetória com Deus? Levante a sua mão.
Você quer sair daqui dizendo: eu tenho certeza que eu sou salvo. Deus te abençoe, querida, parabéns. Há mais alguém? Eu preciso de intercessores, irmãos. Nos cultos, às vezes, nós vemos as pessoas olhando quem levantou a mão. Não, daqui a pouco elas virão aqui, você vai ver quem levantou a mão. Eu preciso de intercessor, porque tem gente com coração duro, tem outros que estão enganados, tem outros que rejeitam a igreja e a palavra de Deus. Então você precisa interceder junto comigo, em nome de Jesus. Qual é a terceira pessoa que nesta noite vai levantar sua mão dizendo: eu quero Jesus, eu quero começar hoje a minha caminhada no caminho de salvação? Deus te abençoe. Você lá atrás, eu te vi. E aqui, tem mais alguém? Isso, Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Você lá, isso. Há mais alguém? E aqui, tem alguém que quer começar hoje a caminhada da salvação? E aqui, quantos? Deus abençoe vocês. Nossa, quanta gente, um de cada vez. Parabéns, louvado seja o nome do Senhor. Agora só quero pedir um favorzinho. Eu não queria ver você de longe, eu queria orar por você pessoalmente. Sai do seu lugar e vem aqui, que eu quero interceder pela tua vida. E a igreja vai te receber aplaudindo neste momento pela sua decisão, que é a mais importante da sua vida. Vem aqui na frente. Aê! Os pastores, os líderes de célula. Ô queridão, aqui. Parabéns pela sua decisão. Líderes de célula, supervisor, coordenador, venham todos aqui na frente. Isso. Glória a Deus. Parabéns, querida. Que decisão legal você tomou. Parabéns, querida. Deus te abençoe. Amém. Você que não tem a certeza se você estava verdadeiramente salvo ou não, vem aqui, vem selar o dia de hoje. Vem dizer: olha, foi no dia 20 de julho de 2014 que eu tomei minha decisão ao lado de Jesus. Você que se converteu na célula, você que se decidiu na célula e ainda não veio aqui fazer sua declaração pública, vem aqui, eu quero orar por você também. Quantos aqui se decidiram na célula do amigo ou em outras células, mas ainda não tomou sua decisão aqui na frente? Vem aqui que eu quero orar por você. Nossa, gente, é gente de todas as idades. Parabéns, cara, Deus te abençoe, bacana. Esse aqui já é cristão já, ó. Aqui, ó, daqui, dá um look aqui, já é cristão. Olha o tamanho da crista dele, ó. Gente, que bacana, mandou ver. Já nasceu cristão, né? Que delícia, parabéns pela sua decisão, viu? Parabéns, filha. Coisa maravilhosa, coisa abençoada. Chega mais pra frente aqui, gente. Chega aqui, ó. Só você que está tomando essa decisão nessa noite, vem aqui, que eu quero. Isso, nós vamos orar. E agora os líderes de célula que estão aqui, eles vão estender as mãos e nós vamos orar. Nós vamos sapecar vocês com a bênção de Deus. Vocês vão sair daqui, vocês vão ser tocados por Deus agora. Agora vocês vão sentir um toque de Deus sobre a vida de vocês. É assim que nós vamos orar, amém, igreja? Não é a oração do pastor, por isso que os líderes estão aqui. Porque a oração de pastor não é mais poderosa que a oração de ninguém. A oração que Deus ouve é a oração da igreja. Então agora vocês vão orar e vocês vão colocar isso no teu coração. Senhor, toca essas pessoas agora, de maneira que elas sintam claramente que o Senhor está tocando a vida e o coração delas. Comece a orar, igreja. Levante a sua voz agora, igual você faz na vigília. Quando você vai lá no monte orar, você não cochicha, né? Você esgoela. Então levante a sua voz agora. Vamos levantar um clamor, em nome de Jesus. Erga a sua voz, igreja. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela obra que o Senhor está fazendo aqui nesta noite. Nós queremos abençoar agora cada vida aqui. E eu te peço, toca, Espírito Santo. Toca. Que elas não tenham nenhuma dúvida de que estão sendo tocadas pelo Senhor. Toca agora, vai tirando agora todo o mal, toda a consequência do pecado. Senhor Deus, tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E quantas pessoas aqui estão com a vida amarradas, áreas de sua vida que estão mortas, nós repreendemos em nome de Jesus e chamamos um tempo de vida, chamamos a vida do Senhor sobre cada vida aqui. Tira todo medo, toda insegurança agora, faz com que elas possam se entregar agora totalmente, em nome de Jesus. Que nesse momento o clamor e a oração delas seja de entrega ao Senhor, que elas se entreguem totalmente nesta hora, em nome de Jesus, Pai. Nós como igreja as abençoamos e anulamos todo pacto, todo acordo, toda aliança feita em lugares onde o Senhor não estava. Nós quebramos agora em nome de Jesus e chamamos um novo tempo sobre a vida dessas pessoas que estão aqui, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus.
Glória. Vem aqui, por gentileza, mais um pouquinho aqui na frente. Vem aqui, por favor, querida. Chega aqui pertinho. Isso. Agora nós vamos fazer uma oração. Que agora nós oramos por vocês. Agora vocês vão fazer uma oração de entrega. A palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, qual é o seu nome, querida? Marilda. Então, nesse momento agora, em que você confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, você estará confessando Jesus diante dos homens. E Jesus vai te confessar diante de Deus. Falei, Pai, se lembra do plano de salvação para Marilda? Hoje está concretizando, Ele vai te confessar diante do Pai. Isso é uma coisa muito linda. Confessar significa declarar com o coração, ou concordar com o coração. Então Deus hoje vai estar concordando com a tua salvação. Isso é tremendo, não é? Marilda, Deus planejou a tua salvação. A palavra de Deus diz que Deus nos preparou e nos chamou de antemão, desde antes da fundação do mundo. Antes da terra ser terra, Deus já tinha preparado essa noite de hoje. Por isso que Deus é um desfecho muito grande. Então esse dia tem que ser importante para você, porque esse dia é importante para Deus. É a finalização de um projeto lindo. Porque quando Deus estava preparando Jesus, falando, Jesus, tu vai nascer de uma virgem, você vai crescer, vai ser incompreendido, vai ser crucificado, para salvar todos aqueles que vão te procurar para ser salvo. E talvez Jesus falou assim, a Marilda também, Senhor? Claro, a Marilda. O Domício é meu, Senhor. Mas o Domício, ele não nasceu para ser pastor? Não, eu vou fazer dele. O Domício é pecador, igual a Marilda. Mas o Domício também você vai redimir a Marilda, vai redimir todo mundo que está aqui. Então, hoje, nós estamos entrando no registro de Deus. Hoje está sendo aberto um prontuário teu lá no céu. Isso é bacana, não é? Isso é forte, né? Deus está abrindo para você. E dizer, aí alguém vai perguntar, e aquelas coisas que aconteceram, qual é o seu nome? Ivanir? E as mancadas que a Ivanir deu? Não me lembro mais. A palavra de Deus diz que foi jogado no mar do esquecimento. E aquela vez que a Ivanir mentiu, vai ficar no mesmo lugar do dia que o pastor Domício mentiu, no mar do esquecimento. E aí quando você quiser puxar assunto com Deus sobre coisa do passado, Deus, se lembra aquele dia que eu fiz isso, Deus falou, Ivanir, eu não me lembro mais, eu já joguei no mar do esquecimento, filha, esquece isso que você já está perdoada. Mas como é que eu me lembro? É o inimigo que te tenta lembrar, filha, que dentro do meu coração já não há mais nada com você, perdoados estão os teus pecados. Isso é forte, hein, Ivanir? Você consegue imaginar lá no céu, agora no escritório, eles abrindo o prontuário no teu nome e dizendo, tira uma foto bem bonitona da Ivanir, que hoje está começando a caminhada da Ivanir no reino de Deus. Isso é muito profundo, isso é muito tremendo. No seu coração, qual é o teu nome, queridão? Rodrigo, tu é tão bonitinho. Bota o Rodrigo no telão ali. Vê se isso é pecador, irmão, com uma cara bonitinha dessa. Você não tem cara de pecador não, cara. Mas olha só, Rodrigão, Deus está escrevendo uma nova história na tua vida a partir de hoje. Tá bom, querido? Então vocês vão orar repetindo essa oração junto comigo. Vem aqui pertinho do tio. Quem quiser mais pode vir aí. Outro cristão chegando. Maravilha. Vamos repetir essa oração junto comigo? Feche seus olhos. E quando estiverem orando a igreja, impõe as mãos e ora. Repita comigo, Senhor Jesus, eu me coloco diante do Senhor e declaro publicamente que Tu és o único Senhor da minha vida. Me controla a partir de hoje. Eu quero Te honrar com a minha vida. Eu reconheço que sou pecador e me arrependo. Confesso que sou pecador, mas quero ser semelhante a Ti. Me purifica, me cura e me liberta. Quero ser semelhante a Ti. Diante dos meus irmãos eu declaro que Tu és o único Senhor da minha vida. Eu quero Te honrar para sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora? A pergunta é, e agora, né? O que eu vou fazer? Então esse livrinho aqui vai ser teu. Já vou deixar isso com você, tá? Você é gente boa, eu vou te dar ele. Então, cada uma das pessoas que estão aqui vão ganhar um livrinho desse. E agora?
que vai ser um livro que vai te explicar sobre essa decisão que vocês tomaram e como, vem aqui rapaz, volta aqui, e como vocês vão caminhar com Deus a partir de hoje, beleza? Então, só o que eu peço, tem um lugar aqui que está reservado para vocês, aquelas cadeirinhas ali, nós pedimos que vocês preencham um formulário ali com letra legível, enquanto nós vamos terminar a nossa reunião em nome de Jesus. Vai ali, gurizada, por gentileza, e preenche com a letra bem bonita, ok? Todos os dados, o livrinho é de vocês. E nós vamos orar agora neste momento em nome de Jesus, porque, amados, vou dizer uma coisa para você, depois de um culto desse, você vai voltar para casa igual, sim ou não? Diferente, irmão, diferente. Então, sabe, amados, que dessa porta para fora, você não está entrando no hall da igreja, você está botando os seus pés na terra da tua conquista, em nome de Jesus. E que nesta semana Deus vai te surpreender. Então eu quero orar por você, eu quero abençoar essa tua semana. Não saia ainda até nós terminarmos. Eu tenho apenas um pedido para fazer para você, que vai ser a última vez que nós nos veremos antes do retiro da Rede Uni, que é o retiro que vai acontecer de 15 a 17 de agosto. Você que é jovem, você que não é membro desta igreja e não é membro de nenhuma, você pode participar do retiro junto conosco, que vai ser na colônia de férias, com 2 preletores e uma banda muito cheia de Deus, um povo avivado, cheio do Espírito de Deus, e nós teremos um maior e melhor, mais poderoso retiro que a nossa juventude já teve. Fechamos a colônia de férias só para nós trabalharmos o horário que Deus nos mover. E o que acontece, amados? Como todos os jovens, principalmente os universitários, que é a faixa etária com a qual eu trabalho, muitos jovens são arrimo de família. Eles trabalham, mas eles não podem pagar o retiro deles. Ainda que a gente parcele 3 vezes sem juro de R$60, eles têm dificuldade, porque eles ajudam a pagar água, pagar luz, botar comida dentro de casa. Então pode ser que Deus tenha te abençoado muito e você queira pagar o retiro de alguma pessoa. Então você pode chegar aqui na saída e investir, decidir, dar uma oferta para alguns deles, procurando aqui do lado. E também temos alguns livros escritos, os irmãos já sabem disso. Você pode comprar aqui fora, e o lucro está sendo totalmente revertido para ajudar esses jovens aí no nosso retiro. Se você não pode fazer isso, coloque diante de Deus sobre quanto você pode ajudar. Talvez você não pode pagar uma inscrição inteira, pode pagar meia inscrição, mas nós precisamos levar muitos jovens para um tempo de um encontro com Deus, um derramar de Deus, cura, libertação. Então, se Deus tem te dado essa oportunidade, não é você que não pode, é você que pode. Quem não tem semente não pode semear. Mas se Deus tem te dado algumas sementes, amado, semente não foi feita para ficar guardada, é para semear. Participe desse desafio em nome de Jesus, amém? Vamos orar, amados, e chamar sobre a nossa vida um tempo maravilhoso de Deus essa semana. Deus vai te surpreender. Surpreenda Deus com as suas atitudes. Dê um susto em Deus a partir de amanhã. Imagina, amado, você acordar e já catar sua Bíblia. Até Deus vai ficar assustado. Ele vai ler a Bíblia hoje, não acredito, né? Surpreenda Deus, que Deus vai te surpreender. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta noite. Essa noite foi memorável. Essa noite vai entrar definitivamente nas nossas vidas, porque essa noite serviu para quebrar alguns paradigmas e para que fôssemos libertos de algumas mentiras que Satanás colocou em nosso coração a respeito da nossa salvação. Muito obrigado, Pai. Foi uma noite poderosa, relevante para nós. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que se decidiram ao Senhor, que nenhum deles se percam, pelo contrário, que eles tragam outros ainda para a glória do Teu nome. Ó Deus, como pastores e líderes, nós abençoamos a Tua igreja, abençoamos os Teus filhos, chamamos sobre a vida deles um tempo de conquista, de portas abertas, antes de tudo, um tempo de avivamento e quebrantamento diante do Senhor, e como resultado disso, um tempo de conquista. Eles vão precisar, Deus, de discernimento para esta semana. Muitos aqui têm gigantes que precisam vencer. Que o Senhor dê a eles a força, o discernimento e o poder espiritual. E que, em nome de Jesus, eles possam saber que eles não estão saindo de um culto, mas eles estão entrando numa terra de avivamento sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele e dê a paz a você, a sua família. Que Ele fortaleça você na caminhada e que Ele possa te ajudar a realizar os teus sonhos para que o nome dele seja glorificado. Vá na paz do Senhor. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Só os salvos aplaudam ao Senhor. Deus abençoe você. Não deixe de abraçar 10, 15 pessoas antes de ir embora. Isso faz muito bem para você. Glória a Deus.